desci naquele traje, porque eu sempre fui muito prestativo. Sempre, pessoa pediu as coisas para mim, para não fazer, é muito difícil. E eu fui fazer dar o tal aviso. Caí do cavalo. Foi lá que Jesus me laçou. Porque eu cheguei, lá na Água da Areia, tem uma escadinha para subir na igreja. Eu subi naquela escadinha e comecei, aquela molecada, era quase 60, 70 crianças de catecismo. Era um bairro muito povoado. E eu gritei, criançada, eu vim avisar. Quando eu falei isso, já estavam, até hoje a molecada tem mania de abeirar eu. E eu tenho uma bobeira, eu pego uma criancinha e fico medindo, porque eu tinha o irmão Pedro, que ele dava ordem para a gente crescer. Então ele dizia, você tem que crescer até nesse botão aqui, até a semana que vem. Então eu brinco com o meu irmão, finado Pedro, meu irmão. Eu meço as crianças, está nesse botão. Hoje o filho do Baianinho veio correndo para ver em qual botão ele está. E ele já está nesse botão. É uma delícia brincar com as crianças. E a criançada me fechou em volta de mim. Ai, o catequista chegou, fulano, vem, chegou o catequista. E foram me embolando. E me levaram lá dentro da igreja. E eu morrendo de vergonha. A molecadinha ficou tudo igual vocês, assim, olhando para mim. Eu não sabia onde pôr a cara. Aí que eu dei por fé, eu estou com o chapéu na igreja. E naquele tempo, aquele povão da roça, aqueles mineiros, bem tradicionais, aquela italianada. Quando falava assim, se Deus quiser, eles pegavam o chapéu e faziam assim. Você já viu isso? Agora imagina, graças a Deus, ergui o chapéuzinho. Agora imagina, quando eu dei por fé, eu estava dentro da igreja de chapéu. E aí que eu fui lembrar, tirar o chapéu, tirei o chapéu, mas aí eu vi que eu estava, e fui despencando. Naquele dia mal sabia que eu estava entregando o que era do mundo, para assumir o que é de Deus. É assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus laça. O menino pacato, novinho, sem estudo. Meu grau de escolaridade é 1 ano e 2 meses de escola. Foi o que eu estudei. Mas eu sempre fui muito falador. Eu sempre gostei muito de conversar, de brincar, de fazer amizade. Eu não tenho dificuldade de fazer amizade. Porque eu olho na pessoa, eu já vejo ele por dentro. Aí eu dou uma entrada. Espero, se eu percebo, se eu discerno, pode ir em frente que vai dar certo, eu vou em frente. Se eu ver que a pessoa esbarra, eu desvio, mas eu faço amizade muito fácil. E eu então tinha facilidade de fazer amizade. E nessa facilidade, eu ia para os campos de bola. Aquele povão ficava em volta de mim, porque eu tenho muita facilidade de fazer música repentina, disputar. Tinha uns baianos lá, uns mineiros. A gente ficava disputando, fazendo música assim, um desafiando o outro. É o que eu brinco com o Cassinho até hoje. Cada cumprimento meu com o Cassinho tem que fazer 2, 3 provas. Repentino, fazer música repentina. Tenho grande facilidade de fazer isso. E aí então, com essas brincadeiras, eu traí o povo. Mas eu fui infeliz. Porque, como eu trazia uma mágoa muito grande por não ter podido estudar, eu estou resumindo no máximo. E eu guardei aquilo como uma vingança no meu coração. Porque a coisa mais dura é você traçar um projeto e não conseguir realizar esse projeto. Eu me revoltei. Infelizmente, eu jurei vingança. Diga para o irmão do lado, a pior coisa é você querer vingar. Diga isso para o do lado. E a gente faz isso sem perceber. De repente, você finge dentro de casa que você não escutou o que a mulher te pediu. Diga para ele, fingido, você ouviu muito bem. Fala. Você escutou, você fingiu e mentiu. Eu não escutei o que você falou. A baixinha dizia assim, você, meu marido, ó.
Porque mulher é um ser muito esperto. Mulher vai além do pensamento. Tem que ter faculdade para morar com mulher. Diga isso. Tem que ter nível superior para morar com homem. Porque o homem é difícil. Pode dizer, o homem é muito difícil. Fala! Você sabe, você tem um. Olha quantas vezes você coça a cabeça por causa desse homem. Amém? Quantas vezes você fez assim? O que foi? Esse abençoado. Amém? Se bem que aqui em Cianorte, por aí, não tem esse problema. Esse problema só tem lá para os Mato Grosso afora. Queridos irmãos, queridas irmãs. Então aquele desejo meu foi bloqueado. E eu então me revoltei com a vida. E por essa revolta, eu liberei uma tentativa de vingança. E foi por essa tentativa de vingança que eu precisava ter o concreto das minhas imaginações. Como é que eu poderia ser um vingativo se eu não tivesse uma segurança? E o que foi orientado no meu subconsciente? Ser uma pessoa armada. Ter um revólver, ou ter espingarda, porque eu imaginava assim, se eu não puder no braço, eu vou pelo revólver. Então, o que é mais dolorido vocês escutar isto, porque as aparências enganam. Então, se algum irmão meu, sei lá, algum parente, escutar eu dando esse testemunho, eles vão me chamar de mentiroso. Porque, aparentemente, eu era uma pessoa maravilhosa, prestativa. Mas eu era vingativo. Eu fazia coisas para derrubar só por vingança. E isso eu adquiri pelo ódio que eu adquiri daquelas pessoas que me proibiram estudar. Então, lá em casa, com o povo, eu era uma belezinha. Mas fora eu pintava. Então, eu fazia tudo o que não era para ser feito. Eu chegava a articular 3, 4, 5 brigas. Até o meio-dia, em um domingo. Porque eu amava ver aquele povo brigando. Tem um programa no Ratinho, olha o que a pinga faz, o que a cachaça faz. Gente, eu vivo 50, 60 anos atrás, porque era exatamente aquilo que fazia. Aqueles bêbados caindo que dava murro nenhum, caía de costas para cá, outro de costas para lá, e eu levantava. Eu fazia um fuá. Eu dava um copo de pinga para um cara dar um tapa na cara do outro. E eu era, então, o que assessorava. Quando eu via que estava indo muito além, eu acudia quem estava apanhando e defendia. Então, aquele que recebia uma defesa da minha parte, entendia que eu estava do lado dele. Até esses dias aí, mexendo em umas fotos, se eu tivesse facilidade, eu ia pegar ela para mostrar para vocês. Eu estou no meio de 2 bêbados, mas bem bêbado. Eu comprei 1 litro de pinga, porque eu falei, eu tenho que chapar eles para depois fazer eles brigar. E eu, conversador, chapei os 2, e eu estou com 1 litro de 51, se você ver na foto, está pelo meio. Eu já tinha dado uma metade para outro, já estava quase no ponto de briga. Aí quando eles ficavam no ponto de briga, eu chamava um de lado e falava, se você der um tapa na orelha dele, eu te dou esse resto de pinga. Mas você acha que o cara não ia dar? Mas e se... Não, deixa comigo. Se ele for te bater, eu te defendo. Então o povo começou a ficar meu amigo porque eu defendia. Diga, um juiz do camelote. Mas aí eu aprendi uma técnica, porque tinha bêbado que enchia o saco demais. E o bêbado é o seguinte, tem um bêbado que fica aguado. Tem outro bêbado que fica falador. Eu cresci no meio disso. Tem outros que fica valente. Tem aquele que bebe que ele mata todo mundo.
Tem aquele que bebe que canta o dia inteiro. Tem um tal de Virgílio lá. Ele bebia e falava que virava lobisomem. Então ele ficava a noite inteira. Medina morta, não chore tanto. Tinha um tal de Brachó que dizia maldito. E eu ficava perturbando essa bebedaiada. Mas eles enchiam o saco demais. E eu aprendi a espremer limão rosa no ouvido. Então, quando eles enchiam demais, para que, ó limão, eles não obedeciam. Eu derrubava eles, espremia limão no ouvido, é uma letal. 2 horas, eles ficam por morto. Aí eu jogava eles embaixo de uma árvore lá. Aí lá, depois de 2 horas, eles levantavam meio zonzão. Aí eu dava outra paulada para acertar aquela de trás. E era assim que eu vivia. E eu, queridos irmãos, e com isto, eu sofri muito, 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 muito. Porque como eu dei todo esse lado para o inimigo, eu comecei a sofrer uma ação horrível. Eu comecei a ter visões invisíveis. E como eu sempre tenho um ditado, ou choca ou sai do ninho. Diga isso para o do lado. Ou faz ou sai da moita. Não tem esse negócio, vamos ver, talvez, quem sabe, se der. Não, é fazer, vai fazer. E eu, então, começava a fazer tudo o que não se devia fazer. E como começou a aparecer uns assovios em volta da minha casinha. Eu morava na beira de um córrego, distante, naquela barroca, só eu e a baixinha. Então, quando eu ficava de tardezinha, era só grito de cigarra e grito de sapo. Aquela sapaiada. Foi gol, foi João. Outro. Foi gol, foi. Mas de repente vinha um outro subiu. Joãozinho, tem gente subindo aí. Falei, não é gente, não, é o Saci. Ele está querendo comer. Para com isso! Não, que para com isso? Se não tratasse... Eu pegava pão, molhava no leite e colocava num prato, deixava no canto da casa. Mais de 1 ano eu tratei do Saci. Ele comia e ia embora, não me enchia o saco. Mas depois começou a vir outra coisa. Desculpa dizer essas coisas. Passado um tempo, começou a vir um tal de lobisomem. Lobisomem vem de lá, homem. E é um troço feio, gente, orelhudo. Credo, o que o Camilote está ensinando para o povo? Não estou ensinando, estou falando a realidade. Mas existem essas coisas, diga para o do lado, tudo que tem um nome tem um conteúdo, fala aí. Mas gente, se tem o nome lobisomem, é porque existe lobisomem. Se tem um nome demônio, é porque existe demônio. Se existe o nome João Camilote, é porque tem João Camilote. Esse trem, ele entrava embaixo do galinheiro. Eu sempre gostei de cachorro, e cachorro bom. Como agora nós temos 2 aí, muito bom. Eu tinha um cachorro por nome Pitoco, ele era muito bom. E esse cachorro fazia um inferno de tanto, mas ele soprava e o cachorro saía desesperado. E esse cara me encheu o saco muito tempo. E quando vinha esse trem, o Saci não vinha, eu acho que eles brigavam. Porque quando o cara vinha comer lá fezes de galinha, o Saci não vinha. Só que isso foi aumentando. E foram acontecendo coisas. Começava a aparecer coisa na porta de casa. Até que um dia, um desses trem caiu dentro do meu quarto. E ao cair, ele me bateu assim no rosto. E naquele tempo, nada de luz elétrica,
Até que eu achei o binga para acender a luz de querosene. Era um monstro, tipo de uma tartaruga, um sei lá o que, aquilo, que estava no canto da casa. 25 anos mais tarde, foi revelado um trabalho que fizeram para destruir o meu casamento. Por isso, eu tive uma vida feliz 1 ano com a baixinha. Mas era como 2 crianças. A gente brincava. A gente varria o terreiro junto. Era 2 criancinhas, mas gente, que coisa linda. Ela ia trabalhar na roça, ela era muito bonitinha. E ela ficava toda suadinha. Aí eu ia enxugar o sorzinho dela. Ela era novinha, 16 aninhos. Mas bem feitinha. E a gente brincava ali. Não de coisar. Isso nós fomos sempre muito, muito restrito. Aí eu dava aquele beijinho nela. Depois que esse diacho desse trem caiu dentro de casa, ela já não dormiu mais a próxima noite. Não dormiu mais. E ela dizia, Joãozinho, tem coisa rondando aí dentro de casa. E tu, não tem, meu amor, não pode ficar tranquilo. Tem. Aí ela não dormia, não deixava dormir. Não dormia, deixava dormir. Não dormia, deixava dormir. Essa mulher virou tanto, que não tinha mais jeito de conviver. E, amados, a gente foi sofrendo tanto. 72, tive uma grande perda, a morte do meu pai. Era o meu porto seguro. Assim que o papai faleceu, no dia 13, foi enterrado no dia... papai faleceu no dia 12, foi enterrado no dia 13. O meu segundo filho nasceu no dia 14. Eu, com aquela dor da perda do pai, nasce o meu menino nasceu doente. Eu tenho os tocos de cheque guardado até hoje, de 1970. Eu tinha 150 milhões guardado no banco. Eu era um leão para trabalhar, tanto eu como a baixinha. Nós vendia ovo, nós vendia frango, nós vendia guarapa, nós vendia abóbora, nós vendia pipoca, nós vendia amendoim, e nós ia depositando. E nós fomos ganhando dinheiro. E pela glória de Deus, quando esse menino nasce, foi os 150 milhões. E ainda foi mais 5 mil, na época era milhão, né? De cruzeiros. E perdi mais 5 mil. Então minha vida foi o arraso. E fazendo tudo isto, esperando numa melhora, mas não melhorou. Piorou. Eu tirei ele do hospital de Ourinhos, Dr. Monzilo Hospital. Estava chegando em casa, a cirurgia que foi feita estourou, ele foi perdendo todas as trepinhas fora. Gente, se eu fosse contar aqui é 2 dias, mas bem resumido, resultado. Eu fiz uma loucura, porque eu era doido. Eu cheguei no hospital para fazer a visita, eu estava domando um cavalo do meu irmão, esse cavalo não tinha boca, o bicho era louco. Eu montei a cavalo, um tempo difícil, todo o dinheiro que eu tinha, eu já tinha gastado com o médico, e eu fui no hospital a cavalo, 25 quilômetros da Água da Areia a Santo Antônio da Platina. E naquele traje, chapéu, lenço, bota, tirei o 38, pus no bolso da badrana, amarrei o cavalão no pé do poste, o bicho ficou mascando os freios lá, entrei arrastando uma espora desse tamanho dentro do hospital, pus o chapéuzão na costa. Eu vim visitar um menino por nome Roberval José Camelote. Ah, moço, não está na hora da visita. Eu sei que não está na hora da visita, amigo, mas eu estou a cavalo a 25 quilômetros e eu não posso demorar. Mas você tem que esperar, mas eu não posso esperar. Ele está na enfermaria. Eu abri a porta e entrei, sem deixar, sem nada. Infelizmente, quando cheguei na enfermaria, eu vou caçando, mas ele estava tão assim desnutrido que era difícil reconhecer.
Mas logo eu vi no bercinho Roberval José Camilotti, uma tabelinha no berço. Quando eu olhei, mas que deu um menino. Ele estava caído no vão do berço, seguro pela injeção que estava no bracinho. Eu fiquei cego. Voltei para trás e encontro uma freira. Aquelas freiras de roupa branca. Eu disse, irmã, faz o favor, mas não fiz, já peguei no braço dela. Gente, pensa num cara estúpido. Peguei no braço, naquele traje que eu estava. É trinca aquele esporão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É gente, dona. Ai, meu filho, se você quer ele bem cuidado, paga um quarto particular e fique com ele. Ah, é assim então? Então aqui cuida quem tem dinheiro, pobre tem que morrer de pendurado na beira do berço. Vai sair daí agora. E já fui correndo para arrancar aquele negócio do bracinho dele. Ah, já tinha 2 polícias e um segurança. Não sei que rapidez foi aquela. E o cara chegou e falou, moço, calma, calma, calma. Aqui as brutas você não vai fazer nada. Faz o seguinte, estou entendendo a tua situação. Falei, amiga, eu já gastei 150 milhões com esse moleque. O que eu tinha já foi de embrulho para me ver nessa situação. E ainda você vem mandar eu pagar quarto? Não, isso aqui não existe. Você vai no médico dele, pega alta. E eu fui, montei naquele cavalo do hospital, fui lá no consultório médico. Cheguei lá, bati a mão no trinco, entrei, ele estava consultando uma mulherzona gorda lá. E o médico era bem amigo nosso, doutor Mário Giovanetti, um baita do médico. Amigo da família. Ô, Camilotti, você está louco? Como é que você entra aqui? Não, eu estou mais do que louco. Me faça uma alta para o meu filho agora, doutor, senão eu vou pegar o revólver e vou matar meia dúzia naquele hospital. Porque meu filho está lá jogado igual um animal. E eu vou levar ele. Camilotti, ele não tem como sair. Ele vai morrer no caminho. Se morrer, eu enterro. Mas vai morrer no braço de um pai, não vai morrer amigo no hospital. E ele fez o bilhete, fui lá, peguei moleque 25 quilômetros, com aquele cavalo doido, o cachorro de trás, e eu com aquele nenezinho, o Artimel, mudava de um braço para o outro, e eu falava, fica firme aí, rapaz. Cheguei em casa, quando a baixinha viu aquilo, ela quase morreu. Joãozinho, você está louco? Não estou louco, não. Louco você ficaria se ver a situação do nosso filho. Aí ela pegou, foi ajeitando aquele moleque, o médico me deu umas injeções desse tamanho, ele não tinha carne, ele não tinha vida. Era um montinho de pele. Eu aplicava injeção, eu erguia a pelinha dele assim, quase 2 centímetros, enfiava aquela agulha, ficava aquela bexiga. Volta e meia, fazia quá, quá. E aí tinha uma cunhada, minha cunhada, falou para minha baixinha, esse negócio aí médico não cura. Ele está com a doença do macaco. É só benzedeira para curar isso. Eu tinha um grilo com benzedeira. Eu tinha um grilo com benzedor. Porque quando eu desmaiava, quantas vezes eu acordei e tinha um raio do nego com um chicote me surrando a costa para tirar o espírito de mim. O bandido do benzedor me judiava mais do que o diabo. Eu ficava 8 dias com o lombo ardendo. Eu acordava na pancada. Então não gostava de benzedor, não gostava de benzedeira. E para ainda somar o não gostar, eu tinha paixão por uma bicicleta. E eu sempre fui muito chato com as minhas coisas. A minha bicicleta tinha macarrãozinho na raia. A minha bicicleta tinha 2 espelhinhos, cordãozinho, mofadinha, aquela campainha, farol. Era a bicicleta. E me roubaram a bicicleta. E aí não achei, pus na rádio, não achei. Vai um peão lá, falou, vai no patrimônio Nossa Senhora Aparecida, tem uma benzedeira lá. Aquela benzedeira, ela te acha em 2 dias a bicicleta. Montei a cavalo e fui. Olha que é longe, de Andirá no patrimônio Nossa Senhora Aparecida. Fui cedinho. É aqui que a dona fulana que benze.
É aqui sim, é aqui. Olha, dona, é o seguinte, roubaram a minha bicicleta e falaram que essa senhora faz um negócio, um tal de responsável aí, alguma coisa assim, e que dá a bicicleta. Ah, sim, sim, faço sim, eu vou fazer. Senta aí. Eu sentei num sofazinho que ela tinha ali, ela pegou um copo, um raminho, enfiou aquele copo, aquele raminho no copo, e começou assim. Não, 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 não. Pegou o copo, pôs em cima de um santo lá. O que o senhor tem nessa cinta? Eu falei, eu tenho um canivete. Que mais? Eu tenho um binga. E o que mais? Vocês lembram de um tempo, não sei se aqui acontecia isso, a gente comprava um maço de cigarro e tinha 2 araminhos, se apertava ele abria uma janelinha para tirar o cigarro. E como estava no meu bolso, eu tirei o binga, tirei o canivete. E ela viu aquela coisinha, era uma coisinha de lata, com 2 araminhos. Então você enfiava assim dentro do maço de cigarro, o cigarro não amassava, ficava sempre redondinho. Esse negócio que você tem no bolso aí também tem que tirar, porque tem aço. E os meus guias não se manifestam onde tem aço. Tá bom, tirei tudo. Ela pega o raminho de novo e começa o mesmo processo. Ai, eu sinceramente, eu consegui localizar. Quem roubou tua bicicleta foi um preto. E ele é um preto muito ousado. Mas eu preciso que você traga uma vela. Mas que você me traga uma vela de 1 metro. E vai eu lá para a paróquia atrás da vela de 1 metro. Ô menina, eu preciso da vela de 1 metro. Não, amigo, aqui não tem. Essas velas só na Aparecida do Norte. Mas qual é a maior que você tem? A maior que tem aqui é as velas de crisma. São essas daqui, te serve? Tá bom, dá uma. Comprei uma, fui lá. Aqui, tia. Não, tem que ser de 1 metro. Falei, mas diz que não tem de 1 metro. Ah, então o senhor tem que ir atrás de uma vela de 1 metro. Então não vai dar para fazer o responsável aí? Não. Tá bom. Não, se você achar a vela de 1 metro, vai. Eu saí e pensei, eu vou comprar umas 3, emendo uma na outra, dá 1 metro. Resolvido. Amiga, você tem mais 2 velas? Tem? Ué, mas por que você quer essas velas? Ah, é um trabalho que está saindo aí. Cheguei lá. Aqui, dona, eu não achei uma de 1 metro, mas faz o seguinte, ó. Põe uma em cima da outra e faz o trabalho. Não. Mas não é... Uma em cima da outra não dá 1 metro. Bom, vamos tentar. Aí a gente acendia aquela vela, colocava, dava uma dançadinha, até que afirmou. Tacamos fogo lá, senta aí. Aí o trem pegou. Ela começou lá. Avelício, senhor Cosme, senhor Damião, ai que tio. Falei, o que está acontecendo, dona? Isso, a mulher sararicou. Gente, eu já tinha dom de libertação naquela época. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu fui bater a mão nela, falei, para dona, o que o senhor está acontecendo? Ai, não, eu não. O senhor é muito forte, o senhor é muito forte, o senhor é muito forte, o senhor é muito forte. Mas eu vou fazer um trabalho sem você presente. Pode ir embora, amanhã às 5 da manhã, tua bicicleta está no lugar que roubaram.
4h30 eu levantei. Até ontem. Gastei 3 velas, gastei um dia de serviço para ir e vir. Então peguei grilo de benzedeira. E quando então estas coisas começaram a manifestar, esses bichos começaram a vir em casa, e aí foi acontecendo perdas, sem nenhuma explicação. Porca com 8, 10 leitãozinhos. Você chegava no chiqueiro tratar porca, a porca enroscada pelo queixo, numa lasca quase de 1,5 m. O padrinho Zé que ajudava a fazer mangueirão, aquelas lascas de perova. Como é que aquela lasca partiu para esfisgar a porca? Os leitãozinhos tudo ali chorando, e a porca morta, enroscada no chiqueiro. Aí eu tive que cuidar de todos aqueles leitãozinhos. Entre eles e da outra porca que tinha morrido, foram 12. Eu coloquei nome nos 12 leitãozinhos, amamentei os 12 leitãozinhos, até uma altura com leitinho. Amamentei, cuidei e eduquei. Cada um tinha um nome. E eu falava com eles igual falar com gente. Eu mandava 6 deitar embaixo e 6 ficar em cima. E eles faziam. O meu padrinho Zé viu muitas vezes eu fazer isso. Eu mandava os de baixo sair, os de cima ficar, educadinho. Depois disto, começou a morrer. Criação, cachorro, galinha. Até que foi morrendo também vaca. E no dia que essa vaca morreu, que nem minha era, uma viola começou a tocar em volta de casa. Tum, 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 tum. E a minha mulher dizia: Joãozinho, tem gente tocando violão, baixinho, eu estou cansado, deixa eu dormir. Eu trabalhava a morrer o dia inteiro. Eu levantava a cabeça, o trem tocando. Eu saía, corria em volta da casa, e eu ia na porta da sala, tocava na porta da cozinha. Eu ia na porta da cozinha, tocava na porta da sala. Aí eu invertia, eu ia correndo na porta da cozinha, voltava na porta da sala, mas eu nunca alcancei. Era uma coisa de louco. E eu me revoltei com aquilo. Falei baixinho, ó, não tem ninguém. Só que quando eu deitei, eu escutei como um velho arrastando chinelo. Joãozinho, tá dentro de casa. Que eu levantei a cabeça quase pegando no sono, e eu era bravo. Meu Deus do céu, como eu era revoltado. Eu era revoltado. Eu era um bicho. Eu matei um cachorro enforcado. Eu pus fogo numa vaca de 10 litros de leite. Eu arranquei o beiço de uma mula porque ela empacou e não foi. Eu pus ela na chincha de outra mula, marrei, arrancou tudo. Ela foi com aquele dentão mais horrível. Eu era doido. E eu só não dei um tiro na cabeça dela porque eu tinha ido sem um revólver. Porque se não obedecer, morre. Esse era meu lema. E esse troço rastando, eu falei baixinha, pode ser o diabo que tiver, eu meto fogo nele. Levantei, peguei aquele faroletão, tinha uma cartucheira com um cartucho com rolemã. Pus ela, engatilhei a cartucheira, pus o farolete nessa mão e na outra. Quando eu abri a porta da cozinha, e da porta da cozinha tinha assim, um ranchinho que era o lavatório. Tinha o poço de ter água, a tábua da baixinha lavar roupa. Quando eu abri aquela fresta, aquele bruta monstro dentro da área. E quando eu bati o farolete, eu vi 2 olhos desse tamanho. Era 2, parecia 2 lamparinas. Eu me dei ao meio e puxei o gatilho. Ali foi o início da minha desgraça.
aquele negócio transformou numa bola de fogo e desceu naquela barroca abaixo, caiu lá na beira do córrego. A vaca chegadinha para criar, quando fui atrás dela, porque não veio na mangueira, eu disse, deve ter criado. Cheguei, ela estava morta. Era coisa de louco. Aí então o espírito da morte apoderou. Um dia aparecia a cobra. Essa Eliane minha, por 3 vezes, ela era um pouquinho mais do que esse menino do Cassinho. Por 3 vezes, ela estava brincando com uma cobra, a cobra lá enrolando nela, e ela dando tapinha na cobra. Joãozinho, socorro, vem aqui, o que foi? Olha, uma cobra, uma cobra. Ela arrancava a criança e aquela cobra dançava. Eu pegava um pau e dava uma machadada. Que de cobra? Ô, gente, como você pode acreditar no que eu estou falando? Mas tudo isso eu enfrentei. Depois aranha. Depois dessa aranha me pegou fogo. Numa parte da casa. Depois que esse fogo pegou na parte da casa, esse mesmo fogo me pegou na tulha. 300 sacos de feijão danadinho na tulha, 100 sacos de palha, milho, carroça, arriame, tudo. Ficou somente um amontoado de cinza. E aí então veio a miséria. A miséria. 74, 75, eu fiz uma loucura. Abri um financiamento, enchi a propriedade de trigo. Se Deus quiser, vai dar para mim pagar o hospital, vai dar para mim pagar as vendas, desce eu vou sair. O trigo estava dessa altura, coisa mais linda. Quando dava um vento, fazia uma onda. Veio a geada de 75. Quem lembra da 75 geada? Era 9 horas da manhã, carro nenhum conseguia andar na estrada, de tanto gelo. Porco morreu, galinha morreu, não sei por aqui, mas lá na nossa região isso aconteceu. Foi um arraso. Aí eu fiquei devendo 73, fiquei devendo 72 na morte do meu pai, fiquei devendo 73, fiquei devendo, 73, 74, na alta esperança de me promover no 75, a geada arrasou. Se Deus quiser, o ano que vem dá certo. Na nossa região se plantava milho para a companhia. O milho da companhia se plantava 4 ruas, chamado rua de fêmea, e uma rua de macho. Então você tinha que plantar 4 ruas de uma qualidade de milho e uma rua de outra qualidade de milho. O milho macho e a milho fêmea. As 4 carreiras de macho, você tinha que despendoar tudinho. Não podia soltar um pendão. E somente a de fêmea tinha que despendoar as 4 e uma tinha que soltar o pó para fecundar os grãos nas outras espigas. E eles me deram uma semente errada. E, na verdade, veio o saco explicando o milho tal, qualidade tal, milho macho. Mas, na verdade, foi um funcionário que fez uma trapaça lá na Cargill e colocou milho fêmea. Então, eu, na verdade, plantei todo o milho fêmea. Como eu despendoei todo o milho fêmea, o que era macho não foi macho, então não deu pó, não produziu. Em 4 alqueires de milho, eu colhi 5 sacos de milho. Então, os 75 foi de embrulho. Vem os 76. Vamos, se Deus quiser agora. Aí mudei da Cargill e passei a plantar o milho da Agroceres. A mesma situação, só que outra firma. Foi um ano que choveu. E a terra era muito descambada. Levou embora toda a minha planta. Você andava
daqui lá na parede tinha um pé de milho, aquele estradão no meio da lavoura. Em 3 alqueires de milho, eu colhi 500 quilos de milho. Aí veio o desespero. Para que um homem igual eu viver? A mulher pedia botão para pôr na camisa das crianças, não tinha. Pedia um sapatinho, não tinha. Nossa comida era puro arroz e alface, arroz e abóbora, arroz, feijão e ovo. Só. Era uma miséria. Uma roupinha de missa dava para 20 anos. Nem chegava em casa, tira a roupa da missa, senão se estraga, essa é uma roupa de sair. A roupa de trabalhar tinha mais remendo do que o próprio pano da roupa certa. As botinas tinha mais arame costurado, não conseguia comprar outra. Uma miséria total. O diabo chegou em mim e disse, por que você não se mata? Se mata. Você se mata. Todo mundo vai chorar, vai te amar, vai dizer assim, coitadinho do João, ele morreu. E a coisa era tão maldita, que eu chegava a ver, eu com a garganta cortada, e eu de pé aqui, vendo eu caído lá. Olha que loucura. E eu tinha ajeitado com um amigo para domar uma mula, por 5 cruzeiros. Ou 20 centavos, não lembro, enfim, era insignificante. Mas como era uma mula muito violenta, precisava de um cabresto muito forte. Então eu estava traçando um cabo do cabresto para ir pegar essa tal mula. A faca afiadinha, o cara chegou lá. Aproveita essa faca, vai ali atrás do paiol. Você só coloca ela aqui, ela corta. Você para de sofrer. E eu achei isso que era certo. Eu não tive autodomínio. Então eu peguei a faca e saí com ela na mão. Até um lugar atrás do paiol, naquela moita colonial, você deita e enfia a faca ali. Quando eles te achar, eles vão chorar a você. Eu andei uns 3 metros, a Eliane, era igual essa minha bisnetinha que cantou aqui um pouquinho menos, saiu correndo atrás de mim. Mãezinha, vem acudir, o paizinho vai se matar. Ai, meu Deus, como é que essa menina podia saber disso? E a baixinha veio correndo. Onde você vai indo? Você está louco? Hã? Todo mundo sabia que eu era doido. Então já ia dizer, ele não está passando bem. Mas aquele dia eu não desmaiei, não. Mas eu não tinha mais consciência. Se não acontece essa intervenção, eu não estaria aqui. Mas Deus tinha um plano para mim. Essa tentativa não deu. E aí, como a vida ficou muito amarga, muito sem nada, por isso que eu digo, gente, não desista. Uma coisa eu nunca perdi, a coragem de trabalhar. Nunca perdi a coragem de trabalhar. Trabalhava a morrer. E como não dava mais nada certo na roça, eu comecei então a fazer outras coisas. Fazer poço, tirar curva de nível, picar lenha, cortar calípio, fazer cerca. Tudo para ganhar um dinheirinho. Tudo. E aí um dia, eu estava trabalhando com uma pessoa e vi ele colocando um cabo numa caneca. Aí eu cheguei e falei para ele, mas o senhor faz isso? Não, isso aqui eu faço um biquinho. Nas minhas folgas eu ponho um cabo de caneca e eu vendo. Mas só que essa aqui é a última que eu vou pôr. Ah, eu vou parar com isso daí. Aí eu vi uma bacia lá com fundo. E essa bacia? Ah, eu pus fundo, mas vou parar também. E eu vou vender minhas ferramentas. Falei, se você me ensinar e vender fiado para mim, mas que bom, porque o bairro precisa de quem faz isso. Ei, rapaz, olha que bacia aí para arrumar. Naquele tempo não tinha pia, não tinha água encanada, era pura bacia de alumínio. E eu aprendi a fazer isto.
Então comecei a pôr cabo em caneca, fundo em bacia, cabo em faca, arrumar fogão a gás. Eu andava 20 quilômetros para arrumar 2 fogão e tomar um copo d'água, porque se eu comesse uma coxinha, o dinheiro que eu ganhava de arrumar o fogão, não tinha para trazer dentro de casa. Tudo isso eu passei, amados. Eu não era muito de Deus, eu era esse tipo de pessoa. E aí então, eu acabei de chegar em casa, cansado, com fome, com R$5 no bolso. A baixinha disse, olha, está precisando de feijão, está precisando de farinha, tem que comprar um chinelinho para as crianças, uma roupinha. Eu falei, mulher, o dinheiro que eu ganhei é R$5, mas o que eu vou fazer com isso? É o que eu tenho. Pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer? E eu fiquei doido. Eu disse, por que um homem igual eu vive? Vou morrer. Eu salto embaixo de um caminhão desse aí, resolve tudo. E o caminhão vem lá carregado de pedra, e eu disse, é nesse aí mesmo que eu vou. E eu saí correndo para saltar embaixo dele, ou mesmo pego uma criança. E virou um rebu, aquele poeirão, e eu fui o primeiro a socorrer. Peguei o moleque no colo, todo ensanguentado. Ele abriu os olhinhos e disse, era para ser você, né, João? Olha cada coisa. Eu socorri o menino, levei para o hospital, avisei os pais dele, etc. Graças a Deus o menino se salvou, ficou meio debilitado, mas se salvou. A última tentativa do demônio. Gente, eu às vezes ficava assim na janela de casa, eu olhava aquelas nuvens longe, eu dizia assim, será que existe algum lugar no mundo que eu possa ir? Nem que for dentro de um pequeno quadradinho e sentir feliz. Quando eu via aquelas nuvens correndo, eu imaginava, o que será que tem atrás daquela nuvem? Será que lá tem um lugar para eu viver feliz? E uma voz disse, tem. Pegue um ônibus e suma. Você anda. Quando você andar ao extremo, você vai encontrar um lugar onde só vai ter gente feliz. Mas vai sozinho. Mas tem esse lugar? Tem. E eu então, na porta da nossa casa, lá no sítio, passava o ônibus das 9. Peguei o ônibus das 9, baixinho, aí eu estou indo no Banco do Brasil. O diabo é terrível, ele ensina você a mentir. Mas o que você vai fazer no Banco do Brasil? O financiamento não desceu. Olha, não adianta, parece que já desceu. E você estava pedindo dinheiro ontem, se saiu a segunda mesada, eu vou indo lá buscar. E também não me faça muita pergunta, que eu já estou saindo, tchau. E peguei o ônibus e fui. Então a meta era descer na rodoviária de Santo Antônio e ver o ônibus que fosse mais longe no mundo. Se tivesse um ônibus para o fim do mundo, era nele que eu ia. Mas quando eu ia indo para tirar passagem, não sei que ônibus, que empresa, um maltrapilho deitado, sujo, fedido, urinado, levantou. Ô moço, o senhor não tem uma moedinha para me arrumar? Olha, moço, eu era um homem casado, eu tinha 2 filhos. Um dia eu pus na cabeça de sumir no mundo. Eu nunca mais encontrei minha mulher, meus filhos, perdi contato, nem sei para onde anda, vivo pelo mundo, durmo na rodoviária, tenho fome, tenho sede. O senhor não podia dar um troquinho? E eu? Ô moço, eu te ofendi? Não, o senhor não me ofendeu, não. O senhor tem um troquinho? Tenho. Peguei um troquinho, dei para ele, uma mixaria. Ele falou, olha amigo, quanta gente é feliz no mundo. Eu era tão feliz,
Hoje eu tenho que viver de esmola dos outros. E aí algo me disse, está vendo o que você vai fazer? Volta para casa. Volta para casa. Mas gente, a terra saiu dos meus pés e parece que eu acordei. Eu sou muito de conversar comigo. Onde você está indo, Camilote? Onde você está indo, João? Voltei embora. Isso era uma segunda-feira. Na terça-feira, o finado Geraldo Zanetti, um servo abençoado de Deus, chega com uma ficha para mim fazer um tal encontro de renovação carismática católica. E foi ali, nesse encontro, 11, 12, 13 de outubro de 1980. Ali. Aquele João estragado, sem vida, aquele João morreu naquela casa de encontro lá em Santo Antônio da Platina. Tive a maior felicidade de me deparar com Jesus vivo na Eucaristia. Amados, que coisa linda! A partir desse ano de 80, a minha vida começou a crescer. Nossa, mas é tanta coisa. Eu fiz um plantio de algodão. Nunca tinha lidado com isto. Mas eu colhi tanto algodão, acho que eu dei umas 8 catas do algodão e não parava de dar algodão. Eu paguei todas as minhas contas. Eu fui na Pernambucana, lá em Andirá, finado Crésio, que era o gerente. Eu fiz uma baita de uma compra. Comprei lençol, fronha, roupa para as crianças, concha, roupa para baixinha, sandália, sapato, blusa. Mas eu fiz uma baita de uma compra. E ainda me sobrou 200 mil cruzeiros. Amém? 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 Dali para cá, foi só bênção. Porque eu aprendi, nenhum outro encontro que chamava aprofundamento, eu aprendi naquele encontro que um homem só tem prosperidade se ele fosse um dizimista integral. Mas o que é dízimo? Eu nunca tinha ouvido falar isso na vida. E aí, no particular, escuta, pregador, o que é dízimo? Nunca ouvi falar disso na igreja. Eu tinha 10 anos de catequista. Sabia que era dízimo. Falou, dízimo, meu amigo, é você separar 10% de tudo que você faz e levar para a igreja. Que legal! Nessa altura, eu já tinha me prosperado, já tinha mudado para Barra, já tinha montado a minha oficina. E eu fui separando, então, esse tal de dízimo. Só que eu comecei a fazer errado. Eu fazia uma solda, na época, vamos dizer, R$1, que seria R$100 hoje. Uma solda mínima, hoje eu acho que é R$100, não sei. Estou por fora. Mas na época era 1. Então, eu escrevia lá, Sebastião Moreira, uma solda, R$1.000, que era R$1. Pôs o fundo na bacia da Dona Maria. Fundo na bacia, 10 centavos. Marcava tudinho. Só que eu pegava o dinheiro e gastava. Diga, ao juízo do camelote. Aí o Chico chegava, mandava reformar uma carreta, vamos imaginar lá, 5.000 cruzeiros. E ele dizia, você marca para mim, na colheita eu venho te pagar. E eu marcava. 5.000 cruzeiros. Só que eu não recebia. Às vezes chegava até a colheita, às vezes ele vinha antes.
Eles vinham antes e me davam um cheque de 5.000 cruzeiros. Então eu ia lá e marcava, Francisco, 5.000 cruzeiros. Chegava o dia 25 do mês, eu tenho esse caderno até hoje nas barras do Jacaré, na minha escrivaniazinha lá. Ou lá em casa, não me lembro. Aí eu somava, pam, 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 X. Nossa, mas não, eu marquei tudinho. É essa a importância que deu. E aí então, agora eu tenho que tirar 10% dessa importância, porque é o tal do dízimo. Mas aonde está esse dinheiro? Eu não sabia. Eu negociava com o dinheiro de Deus. Eu não sabia que o dinheiro de Deus não era meu. Eu não sabia, ninguém tinha me instruído. E como eu tinha gastado dinheiro, eu tinha um único recurso, Deus. Não dá para dar o dízimo. O senhor está vendo aqui, ó. Deu esse tanto aqui, mas eu não tenho 1% do montante que eu ganhei. Então, como é que eu vou pagar o dízimo? Não sobrou, porque eu achava que eu tinha que pagar o dízimo daquilo que sobrava. Mas eu não fazia por onde sobrar, porque eu pegava o que era de Deus e colocava na minha comercialização. É errado. E aí me deu um pane muito grande, que as minhas finanças voltou a cair. E eu não entendia por que começou a cair. E olha como aconteceu. O primeiro estrago foi um equívoco que aconteceu, um acidente. Você pode olhar a mão do Calixto, que ele tem um dedinho pequeno. Ele já era perito na máquina. Mas eu não sei o que aconteceu lá, que a mão dele foi na serra e ele me arregaçou toda a mão. E ele me perde quantos dias de trabalho, e eu naquele apuro. Mas como eu fiquei meio só, eu trabalhava por 2. Lá um dia chega um cara para me soldar um tambor, eu vou soldar um tambor, o tambor explodiu, que regaçou uma parte da oficina. Tá bom, outra prova. Isso tudo dentro de uns 10, 12 dias. De repente eu estava lá esmerilando, o esmerilo quebra, rebentou o telhado, pegou na perna do Calixto, deixou ele quase nu lá dentro. Quase no fim da semana, eu vou tirar uma prancha para fazer uma longarina de carroceria. Uma terrível cobra que deu 2 metros e 10 centímetros de comprimento embaixo da prancha. Eu achava que era um lagarto. E quando ela se armou para dar o bote, que eu descobri, é uma serpente. Eu matei aquele trem. Isso já numa sexta-feira. Quando foi no sábado e domingo, olha como que as coisas acontecem, parece uma novela. Um casal muito amigo meu de Dracena veio dormir em casa. Quando foi 5 da manhã, a baixinha levantava muito cedo, porque tinha visita, ela queria fazer as coisas e tudo. A mulher desespera, não grita, socorro, socorro, socorro. Eu saio correndo, tinha um andarilho, mas era um monstro, cabeludo, sujo, com umas unhas enormes, rebentou a minha enxada e partiu para cima dela. Eu vou te matar, eu vou te matar. Eu saí até de pijama e quando eu vi aquele, o que você está fazendo aí, rapaz? Ele pulou um muro. Irmãos, eu andei até às 9 horas na barra inteirinha. Perguntei para a barra inteira, não viram? Ninguém viu. Desisti, deve saber lá que trem é esse. Nós estávamos sentados conversando, vem uma pedra desse tamanho. Quase arrebentou a cabeça do seu Joaquim. Caiu entre o seu Joaquim e a Maria, nós 3 sentados assim, na área de casa. Gente, que coisa terrível.
Que coisa terrível. Aí, eu chamei o padre foi lá, deu uma bênção, deu uma arrumada na casa, pela graça de Deus, e aí começou, vinha ao contrário. Aí apareceu uma pessoa lá pedindo comida, aquela pessoa desapareceu de nossa frente e deixou um legado. Vocês nunca mais vão perecer na vida, porque quem ajuda um andante, ajuda Jesus. Próximo desse acontecimento foi outro no restaurante, a mesma coisa. Logo após todos estes acontecimentos, eu fui convidado para vir rezar em Cianorte. Aonde eu vim, em 89 por aí afora, 88, 89, aonde eu conheci o Jorge, o Nelson, aonde nós fizemos aquele louvor, e de lá surgiu esta missão. E digo a vocês, eu falei que eu ia dar um pouco meu testemunho. Irmãos, irmãs, quando que eu ia perceber que eu chegaria aonde eu cheguei, passando por tudo isso? Assim que nós mudamos para Cianorte, nós levamos uma retaliação terrível. Entrou o plano Collor, levou tudo. Nem acabou o plano Collor, entraram na nossa oficina, roubaram as melhores máquinas que nós tínhamos. Ficamos sem máquina para trabalhar, sem serviço, sofremos despejo. Foi uma coisa de louco. Mas Deus foi muito camarada. Uma amiga minha, Darcy da Barra, eu chorando, desesperado, porque a mudança do Calixto já estava na rua. O dono da casa já foi lá, fez um baita de um barraco. Os que prometeram pagar os aluguéis pularam tudo fora. E o cara foi lá com ameaça: você tem 2 dias para desocupar a casa, senão a polícia vai jogar essa tapera toda na rua. Eu sem um tostão, 700 demônios dizia, tá vendo? Não é Deus que falou com você coisa nenhuma. Deus te abandonou. E agora o que você vai fazer? Como você vai viver? Você vai ser despejado. Mas eu tenho uma grande amiga, Nossa Senhora. Ajoelhei nos pés dela e disse: Nossa Senhora, eu posso ter errado redondamente. Eu posso não ter tido discernimento. Mas por todo o meu erro eu fiz com uma alta intenção de anunciar o teu filho Jesus. Que rumo eu tomo com 4 filhos para tratar? Sem casa para namorar, sem profissão, e com todo esse grito dentro da igreja, que quem tiver que ser camilote está em pecado mortal. O que queres dizer para mim nessa situação? Mas isso eu já estava em lágrima. E a baixinha me consolava. Calma, Joãozinho, calma. Jesus vai preparar. Mas vai preparar onde e quando, minha filha? Nós temos 3 dias para resolver. Calma. Vamos pedir a Nossa Senhora. Ela vai abrir uma porta. Baixinha, não sei que porta que vai abrir. Para nós voltar para a Barra, tem que pagar caminhão de mudança. Nós não estamos tendo dinheiro para comer. Como que a gente faz? Não fique tranquilo. Vamos orar. Mas você não ora mais. Ela ainda rezava com uma fé, mas eu sinceramente, eu já disse que onde eu vou encontrar fé? Quando nós terminamos a última Ave Maria, toca o telefone. Gente, parece que eu estou inventando uma historinha para dizer para vocês. Eu estou atrás de um altar. Se eu mentir, eu vou para o inferno. O telefone toca. Era Darcy. João, tudo bem? Quase bom, Darcy.
Ô João, você está fazendo muita falta na Barra. Eu reuni com o povo, nós estamos aí nos 10, 12 sitiantes. Eu já conversei com todos eles e todos eles querem você de volta. Se nós comprar uma casa para você, você volta na Barra? Diga glória a Deus. Ah, tinha que fazer uma cerinha, né? Ah, Darcy, mas será? Faz tão pouco tempo que eu estou aqui. Ah, João, mas eu não sei se você está bem aí. Essa cidade é de povo rico. Você não é uma pessoa para esse povo aí. Você é pessoa aqui da Barra, de ser gente simples. Mas vocês compram uma casa para mim, se eu falar de voltar? A baixinha fazia, ah, aleluia, ah, aleluia. Ó, Darcy, se vocês comprar casa, eu volto. Então vem aqui escolher a casa. Tem uma casa aqui perto da Macieira que é do Celso. Ele está vendendo 200 mil cruzeiros. E nós já arrumamos esse dinheiro. Só basta você falar, vem ver a casa, se gostar. Tá bom, Darcy, mas eu não tenho dinheiro nem para ir. A Belina está sem bateria, sem álcool. Você não tem nenhum amigo aí em Cianorte? Muito pouco. Mas eu lembrei no finado Silvio Poli. Aquele foi um pai para mim, mas um pai. Gente, aquele homem foi um pai. Falei, eu vou fazer o seguinte, filha. Eu tenho um rapaz aí que é meu amigo meu. Eu vou lá conversar com ele. Se ele me arrumar o dinheiro, eu vou. E ele me chamava de João Camilote. Eu chamava ele de Silvio Santo. Ó, Silvio Santo, tudo bem? João Camilote, o homem de Deus, o homem que fala bonito. Silvio é desagradável, mas você tem 200 reais para mim, 200 cruzeiros para me arrumar? Só 200, Camilote? Não, é que eu preciso ir na Barra acertar uns negócios que ficou pendente lá. E eu estou sem bateria na Belina e sem álcool. Leva 500. Me deu 500 reais. Resumindo, eu voltei para trás com 2 caminhões. Já voltei no caminhão, deixando a Brasília lá na minha nova casa na Barra do Jacaré. Diga, Deus é Deus. Mas 2 anos fiquei lá. Eu não tinha descarregado a mudança, já tinha o ministro da Eucaristia na minha casa, com uma ordem radical. O padre falou que é para você não deixar de passar às 8 horas uma reunião paroquial com você. E não é para faltar. Mas eu nem cheguei aqui, já tem reunião comigo. É, mas o padre pediu, eu só estou dando recado. 8 horas, cheguei lá, estava a turminha, as igrejas. Diga, igreja! Ministro, catequista, secretaria das PP, Itarari, tatatá, padre, e etc. Tudo num círculo. E eu entrei como Paulo quando entrou no Sinédrio de Festo e de Cornélio. Quem que começa? Falou para um tal de Osvaldo. Começa você. O tal de Osvaldo falou para o tal de Osmar. Começa você. O tais do Osmar falou para o tal do Jamil. Começa você. Falei, gente, mas começa o quê? Aí o padre, é o seguinte, veio uma carta de Cianorte, veio uma carta de Paranavaí, veio uma carta de Umuarama, veio uma carta de Campo Mourão, uma carta da tua paróquia, Nossa Senhora de Fátima, de Cianorte, e veio 2 cartas da RCC. O senhor está literalmente proibido de rezar até terço dentro da tua casa. Se tiver que rezar na tua casa, me disse o padre,
Sua esposa puxa o terço e você responde. É o que foi combinado, não é? Sim, eu confirmo, sim, eu confirmo, sim, eu confirmo, sim, eu confirmo. Aí o tal do Jamil, padre, e aquela outra proposta vai vigorar? Que outra proposta, padre? Você é obrigado a participar de todos os movimentos da igreja. Toda reunião de ministro você tem que estar aqui, só que não pode exercer. Toda reunião de cursilho você tem que estar aqui, porque eu também era cursilista. Toda reunião da pastoral da saúde, todas as reuniões da igreja. 2 anos você terá que participar e não poderá perder uma missa. Eu fiquei 2 anos debaixo desta ordem. E ainda dizia que eu não era igreja, que eu não caminhava com a igreja, que eu era desobediente. Até que quando cumpri os 2 anos, veio um tal de Padre Chico, um doido, lá de Curitiba, fez a primeira pregação, reuniu com a comissão da paróquia, mas a comissão da paróquia não veio, porque a comissão da paróquia odiava a renovação carismática. Cadê a comissão da paróquia? Ah, não tem nenhum deles aqui não. E cadê a comissão da RCC? Aí veio lá 1, 2, 3 gato pingado. Sentaram lá, sentamos em redondo. Quem é o tal do João Camilote? Olhou para o meu primo Pedro Zanetti e disse: é você? Ele gemeu tudo e eu não, o Camilote é esse aqui, apontou eu. É você, o famoso João Camilote? Famoso eu não sou não, padre. Eu só sou João Camilote. E por que você não está pregando? Ué, porque não me deixaram. Ué, mas por que não deixaram? Você vai pregar. Não, o senhor não manda em mim. O senhor não é o pároco daqui? Como é que o senhor... Mas eu sou padre e eu estou te mandando. Só que depois você pega a tua malinha e vai embora para Curitiba. E me joga aqui. Eu já levo a fama de desobediente, de radical, de invasor de igreja. Estou aqui cortado, passando pelas piores humilhação. Não, senhor. Eu só vou e prego. Eu estava doido para pregar, 2 anos sem pregar. Eu estava soltando fogo para os olhos de vontade de pregar. Amém? Faça o favor, o senhor vai lá, pega o padre, manda ele escrever uma carta. Eu, padre fulano de tal, autorizo o senhor João Camilote a fazer a pregação tal nesse retiro. E eu quero o papel assinado e carimbado. Se o senhor não fizer isso, eu não vou pregar coisa nenhuma. Tá bom, eu resolvo isso. Em uns 10 minutos ele chegou com a carta. Do jeitinho que eu pedi. Você agora vai pregar sobre o pecado, mas é para pregar, hein? Nossa Senhora! Vocês têm ideia o que saiu lá dentro? 4 encapetou e com 15 minutos de pregação. Um foi a escriturária da Barra, uma tal de Teresa. Aquela mulher encapetou de um jeito tão, que ela saiu virando piroleta. Lá na igreja velha da Barra, dava acho que 3 metros de escadaria. Ela foi virando piroleta, só parou quando ela chegou lá na pracinha. Eu tudo arrebentado, sem equipe. Porque eu tinha uma equipe bonita na Barra, mudei para Cianorte. Acabou a equipe. Aí eu desci lá, peguei a Teresa pro braço, já expulsei aquele bicho. De repente o outro caiu, um tal de Nelsinho caiu daqui, fui ali. E o padre com 2 olhos desse tamanho. Como é que um homem como o senhor não pode pregar? Você está louco, você vai pregar, você vai enfrentar muito, mas você vai pregar. Aí eu comecei tudo de novo. E estou até hoje, pela glória de Deus. Essa é uma pequena parte do meu testemunho. Amém? Então, insista, persista, não desista. De novo.
Isso é a introdução do começo. E depois disso, seu Afonso, Zé Garcia, Jair Tartar, se não me falha o Padovese, Carmen Lúcia, foram todo mundo atrás de mim na Barra do Jacaré. Seu Afonso, diga seu Afonso. Por isso que eu tenho autoestima por ele. Seu João, quero que você volte a morar na Barra, em Cianorte. Seu Afonso, eu voltar em Cianorte? Mas rapaz, nem for para ganhar milhões. Naquela cidade de rico, aquele povo que come mortandela e rota peru. Não vou naquilo nem morrendo. E a baixinha amava aqui. Joãozinho, vamos Joãozinho, lá é um lugar limpinho, a gente não se suja. Nessa Barra aqui é uma sujeira. Falei, vai você, eu não vou não. Vou voltar lá passar fome, ser humilhado, ser despejado, seu Afonso. Seu João, quem chamou o senhor a primeira vez foi Rico. Rico faz isso mesmo, ele promete e não cumpre, mas nós é tudo pobre, nós é tudo trabalhador. Eu dou minha palavra, seu João, e eu garanto que você nunca vai sair de lá se depender da ajuda de nós. Eu falei, eu vou ver com a baixinha, mas eu não te garanto nada. E eu tinha uma missão em São Paulo de 8 dias. E essa baixinha pegou no meu pé. E baixinha, quando pega, diga misericórdia. Baixinha é baixinha. Diga isso forte. Não, Joãozinho, nós vamos. Eu te garanto, olha, se der algum problema, meu marido, se der algum problema, eu costuro, eu entro numa fábrica de costura, eu trabalho de cozinheira, aí eu trabalho de lavadora. Pode deixar que se não der nada, aí eu sustento a casa. Então, se quiser ir, se acerta e vai, porque eu nem vou em mudança. Eu vou pregar lá em São Paulo e depois eu vou direto de São Paulo para Cianorte. Você se vira, se você se virar, pode ir, mas eu não mexo mais com isso. Eu estava pregando em São Paulo, ela me liga. Joãozinho, eu já arrumei a casa, uma casinha gostosa, mas tem um problema, Joãozinho. O que foi? Tem um trem que corre em cima desse forro. Eu quase morri de medo. Falei, o capeta, filha, manda ele embora. E o trem foi feio mesmo. Quando eu cheguei, ele não corria mais em cima do forro. Ele fazia uma árvore que tem na porta da sala, lá de onde nós morávamos, parecia que estava acabando o mundo em vento. Aquela árvore coxava e soprava. E o céu estava estrelado. E vozes, eu imaginei, será que a capetada d'água da areia veio para cá agora? Só falta o Saci vir subir aqui, não vou te dar mais pão não, amigo, porque naquele tempo eu estava do teu lado, mas agora não, agora eu sou de Jesus. E vai clamar, vai clamar, vai clamar, vai clamar, vai clamar. Vocês acreditam que a coisa foi tão forte, que a casa ficou de pendurada uns 3 meses. Deus, como é que essa casa não caiu? Todos os caibros lá em cima, as tesouras, estavam despregadas. Despregada, que um tanto assim. O banheiro era um oco. Era para a casa ter caído em cima de nós. Compadre Barim, eu posso dar um ajeitado naquela casa, porque olha, gente sem dinheiro, nós estávamos começando uma perseguição violenta. Um falatório nessas paróquias, nas comunidades. Mas que humilhação. Meu compadre, faça o que o senhor quiser. Eu não posso te ajudar em nada, mas se você faça o que você quiser. E aí então, tá bom, compadre, eu posso desmanchar. Faz o que o senhor quiser, compadre. Eu devo muito ao meu compadre Barim. Gente, não abre para falar isso aqui do meu compadre Barim, que vai arrumar briga comigo. Ele pode ser o que for, para quem for. Para mim, ele é um pai. Meu compadre Barim é o meu pai. Nessa área, ele foi muito homem. Foi homem com H. E eu disse, meu compadre, enquanto eu viver, eu serei homem com o senhor. Se um dia o senhor precisar da casa, por favor, me dê 15 dias. Eu jogo a minha mudança na rua, põe embaixo do encerado, uma casa vai limpinha para o senhor.
O senhor está lidando com um homem de palavra, meu compadre. Fique à vontade, fique à vontade. Aí quando nós mudamos para cá, minhas filhas ficaram lá. Meu compadre, minhas filhas estão morando lá, compadre. Compadre, a casa é tua. Enquanto eu viver, a casa é tua, meu compadre. Se um dia eu morrer, você se acerta com a minha mulher, com as minhas filhas. Mas enquanto eu, Barrinha, estiver vivo, a casa é tua. Está ótimo. Mas como é que eu vou reformar essa casa? Nós temos o costume de rezar cedo e no almoço. Isso mais era eu e a Baixinha. Baixinha do seu compadre liberou para nós arrumar a casa. Como é que a gente faz? Joãozinho, vamos passar as coisas na casa de baixo e você arruma de cima. Mas como? Eu tenho missão. Nós não temos como pagar pedreiro. A Eliane foi e ligou. Pai, fica tranquilo que Deus vai mandar 2 anjos para arrumar a tua casa. Ela morava na Barra. Mas vai mandar anjo da onde, filha? Calma, pai. Eu vou pregar lá em Marília. Estava testemunhando, gente, tenha fé em Deus, porque a casa que eu estou morando está caindo, não sei como não caiu. Mas Deus vai me preparar para mim arrumar esta casa. Quando terminou o retiro, veio 2 pedreiros. Eu ouvi o senhor falar da casa. Se o senhor quiser, a gente vai lá dar uma mão para reformar a casa. A gente pode ficar uns 4 dias te ajudando. Veio 4 pedreiros. Desses 4 dias, foram 3 anos que eles ficaram, reformamos toda a casa, pintamos. Então Deus é Deus. Ainda tive a felicidade depois de ganhar, de fazer uma troca de uma propriedade minha com outra, ainda construí a minha casa da Barra, com esses mesmos pedreiros, e pela glória de Deus. Termino dizendo, uma dificuldade imensa. Chegava dia de congresso, aonde vamos fazer congresso? Fui falar a primeira vez com o Dalla Costa, ele me arrumou, na época ele cobrou R$200, era um dinheirão da época. Não teve como fazer menos. Mas, como eles são envolvidos com a igreja, saiu um tititi, tatatá. Na segunda vez que eu fui lá alugar, ele disse, olha, não posso alugar mais. Não vai dar para alugar mais, porque não vai dar, arrumou 300 desculpas. Depois fiquei sabendo que as igrejas foram lá e falou que não era para arrumar o salão para o Camilote, porque ele era desobediente, etc, etc. Gente, quanta humilhação. Aí fomos tentar em outro lugar, não deu certo. Eu dobrei o meu joelho e disse, Jesus, há quantos anos, Senhor? Eu preciso de um lugar para me recolher meu povo, Senhor. Vem um comunicado, tem um sítio vendendo ali, indo para a Terra Boa. Fomos todos lá na maior alegria. E eu tinha um caminhãozinho, na época valia 40 mil, a chácara disse que era 35. Eu vendo o caminhão por 40, compro a chácara por 35, nós faz lá um barraco de sem terra e nós fazemos o nosso congresso de janeiro lá. Ótima, boa ideia, vamos lá. E luta daqui e dali. Não, o cara já vendeu a chácara. Perdemos. Nesse inteirinho vem esse bendito prefeito Guimarães, me oferece um terreno, voamos nas nuvens. Quando foi apurar, ele nega, diz que nunca tinha me prometido nada. Depois veio o Zé Garcia, me dá uma maior esperança. João, acabou o problema. Eu vou dar 2 alqueires para você fazer a tua comunidade lá em Jussara. Fizemos tudo que é plano, já fizemos escola, campo de bola, e tarará, tatatá. Fomos lá, quando chegou lá o homem virou um choreiro, diz, eu não posso dar terra para ninguém. Que dê a nossa esperança em chácara. Que dê a esperança em chácara. De repente vem o Lair me oferecer um lugar, mas eu conheço o Lair. Falei, Lair, eu não vou pegar nada de você não, porque você dá uma de morto para pegar o anel do coveiro. Obrigado da tua chácara. Porque ele me deu calote, eu não tenho vergonha, eu falo para ele mesmo. Eu paguei para ele reformar minha bilina, ele não reformou, eu quase me matei na estrada. Aí quando eu fui lá, eu falei, rapaz, você não trocou nada. Ele deu um risadão e disse, deixa a boba lastrar.
A peça da tua perua é original. Eu vou pôr essa peça que não é original. Então digo, você não é honesto, você não trabalha mais na equipe, porque desonesto não pode estar comigo. E tirei ele fora. E ele veio me oferecer a chácara. Eu falei, não, obrigado. Nós estava no dia 10 de dezembro de 2010. Aliás, em 12 de dezembro de 2010. E como nós podemos, aonde vamos se organizar para nós fazer o congresso? De repente, me aparece lá em casa uma tal Carmilando Graffi. Tomou um cafezinho conosco. Você podia ir lá em casa, eu tenho uma conversa com você. Que hora? A hora que você quiser. Aquele tempo eu não tinha chácara, eu não tinha muito o que fazer. Aí, então tal hora eu estou lá. Cheguei lá, sentou, ela me fez um chazinho caprichado. Escute. Eu tenho 2 lugares que eu já falo, que eu já falei com o Antônio. E o Antônio autorizou te dar. Você aceita ali na cidade, aquela casa da cidade, onde você tem a comunidade, ou você aceita uma chácara? Esse Carme, dado tem injeção na veia. Eu não vou opinar, minha irmã. O que você me der será muito bem-vindo. Mas você tem que escolher. Eu falei, eu não vou escolher. Porque se eu escolher, dá a impressão que eu estou pedindo. E há muitos anos eu sofro uma retaliação, que eles dizem que eu tomo o que as pessoas têm, que eu roubo a igreja, enfim. Não. Se você intenciona dar, você diz, eu vou te dar isso. Mas já vou falar. Se você der, dê com a direita, porque a esquerda não vai saber. Porque essa história, eu vou te dar uma chácara, depois eu faço assim, e você tem que vir porque eu te dei a chácara. Não. Você não vai me comprar com chácara. Mas desse jeito, que eu sou direto, eu não mando recado. Eu trabalho para o meu Deus, quem tem que ajeitar isso é Ele. Eu só sou funcionário. Amados, ela falou, não, se eu estou dando é porque eu estou dando. E se eu te der os 2? Falei, melhor ainda. Então, tudo bem, conversado. Dia 10 de dezembro de 2010, dia 12 de dezembro de 2010, ela chegou em casa com a chave dessa casa, com os documentos da casa lá debaixo, onde nós temos uma comunidade, e 100 mil reais em dinheiro e em cheque. Ergueu aquela pasta e disse, aqui está o tesouro que Jesus mandou te entregar. Pode aplaudir. Que maravilha! E que nome se dá para essa chácara? Me bateu um zoom. Isso é um jardim. É um jardim de Deus. E aqui ficou gravado, chácara Jardim de Deus. Eu vou parar, senão não termino, porque depois nós tínhamos somente aquela casa e mais nada. Já dá para fazer o congresso. Eu termino com esse último testemunho. Então a gente apurou tudo que é rastonho daqui e conseguiu fazer aquela área da casa da Priscila. Aqui já dá para fazer o congresso, inclusive fizemos mesmo. Primeiro foi ali. E eu fazia os louvores ali. E lá um dia o seu Cláudio Zolim chegou e falou, seu João, eu tenho um amigo que tem uns calípios. Tinha 2 enormes moitas de bambu aqui. Eu disse, a gente finca 4 pau, faz um encerado de sem terra, porque lá na Serrinha, a igreja ela começou embaixo de encerado de sem terra. Na Guabirova, tá a capela lá hoje com o Santíssimo,
Aquela capela eu fundei embaixo de encerado. Frutal estava todo destruído. Nós começamos a fazer o louvor embaixo do encerado. Fizemos uma água de encerado até que não consertamos a igreja. Gente, eu já fiz proeza nesse mundo. Depois eu articulava, pedia daqui e dali, arrumei uma igreja, pintamos a igreja, o padre voltou na igreja, a água da areia estava com as portas trancadas, o padre diz, aqui eu não celebro mais uma missa, eu fui na casa paroquial, padre, dá a chave que eu vou abrir e eu vou tocar aquela capela. Foi a melhor capela de Santo Antônio. Gente, eu tenho testemunho de tudo isto. Não estou aumentando uma vírgula. A Água da Areia foi o ponto central das 30 capelas de Santo Antônio da Platina. Arrastava multidão. Campanha da Fraternidade, tipo agora, primeiro domingo de campanha, já era escalado. Comunidade, e o povo me obedecia, gente, você vê coisa bonita. Ia 200 pessoas, 100 pessoas, todo catar algodão, das 7 da manhã até as 11h30. Todo o algodão que era catado, o dinheiro era revertido para a campanha da fraternidade. Chegava a dar 50 mil na época, 30 mil, porque ia muita gente, era uma festa, era uma brincadeira. Aí todo mundo saía da cata de algodão, tomava um banho correndo, ia tudo para a igreja. Depois era aquela disputa. Eu colhi 15 quilos, eu colhi 20 quilos, mas domingo que vem eu ganho de você. Era uma coisa, era uma união tão linda. Ai, que saudade de Água da Areia. E aquele povão, amados, por pouco tempo, chega um abençoado de um padre lá, graças a Deus que aquele padre fez isso. Terminou o encontro, João Camilote está proibido terminantemente de pregar aqui em qualquer lugar da nossa diocese. Quando eu mudei aqui para Cianorte, eu era cortado lá. Não sei como é que eu vim aqui. Eu já era cortado. Por isso que quando descobriram, saiu 4 cartas das dioceses aqui e somou com as 5 de Jacarezinho. Em alguns lugares, até hoje, essas cartas repercutem. No entanto, um dos bispos foi um tal de Dom Antônio, já bateu o Casdei. Um outro bispo, não sei de onde, enfim, 4 bispos já morreram. E aí então nós falamos assim, Deus, nós precisamos do apoio da igreja. O que fizemos? Surgiu uma ideia, 20 dias de jejum, pão e água. Em 15 dias saiu a profecia. Nós vamos pregar num retiro dentro de Maringá, com a autorização do padre. No 17 dia, o Pio Henrique ligou. A tramela caiu, profeta. A porta vai abrir. Mas como, Piozão? O padre me chamou lá e pediu que quer um retiro. Gente, isso era sonho. Nós pulava na glória a Deus, aleluia. Continua o jejum. Aí, entrou um outro bispo aqui, um tal de Henrique, soltou uma barbárie aí, e disse coisas, caiu tudo por terra. Gente, nós esperava que ia abrir, as fofocas foi para Maringá, foi para Paranavaí, o Camilote pregou em Maringá. Mas como? Pregou. Aí veio o corte fatal. Corte fatal. Gente, quanta prova, meu Deus do céu. Quantas provas, quantas provas. No 17 dia de jejum, o povo não podia mais nem ver pão. Porque era pão com água cedo, água com pão meio-dia, pão com água de tarde. A Priscila, no 17 dia, arrisca pegar um pão de queijo. Priscila, é pão com água. Ah, vô, mas pão de queijo é pão, mas é pão de queijo. Ah, vô, comeu um pão de queijo, quase morreu na estrada. É praga do senhor, vô, não é praga minha não, você foi avisado. O voto é pão com água. Até hoje ela não pode nem ver pão com queijo, pão de queijo. No 18 dia,
sai uma profecia. Que Deus iria abrir as portas para a palavra viva e que a igreja ia nos chamar de volta. Mas isso, gente, isso só se fosse um milagre. Mas todo mundo glorificava a Deus, todo mundo exaltava a Deus. O finado Nestor, num retiro, e o Nestor era o nosso bispo. Isso que atrapalhou muito a comunidade, porque nós chamávamos ele de bispo. E ele era meio careca, o Nestor parecia mesmo um bispo. Era muito santo o Nestor, muito santo. Muito malandro também, arteiro. Fazia a gente comer ração nas caminhadas. Embrulhava pedrinha, dava assim no bala, se mordia era pedra. Aí ele chorava de rir. Malandro que era o Nestor. E nós chamávamos ele de bispo. Então está lá escrito nas dioceses. O Camilote é outra igreja, ele tem até bispo. Ele tem um velho que é bispo deles, da igreja deles. Você vai fazer o quê? Uns me chamavam de pastor, isso caía na mídia. Eles é outra igreja mesmo. Eles têm pastor, eles têm bispo deles lá. E quando entrou esse Dom Henrique, parece que a coisa piorou mais. Aí o Nestor falou assim, gente, bispo não é eterno. Um dia ou ele vai ser transferido ou ele morre. Então quando morria um bispo, nós dizia, mais um, menos um, de tanto que a gente sofria. Completou-se 20 dias de jejum. E parece que completou num domingo. Na segunda-feira eu estava lá em Curiúva, fazendo uma missão, toco o telefone. Quando diz, eu sou o bispo de Umuarama, Dom João Mamed. Ai! O coração partiu em 10 pedaços. Eu respirei, eu fiquei mudo. Por onde o senhor anda, seu João Camilote? Quem está falando? É o Dom João, bispo de Umuarama. Gente, eu já peguei 2 metralhadoras. Eu falei, é a mesma maldição. Você não pode mais pregar, você está proibido da igreja. Tá bom, senhor bispo, o que o senhor deseja? Eu desejaria uma conversa com o senhor. Escuta aqui, Dom João, olha, vamos já ser curto e grosso. Se for para escrever cartinha para me proibir, nem marque essa conversa nesse tom de voz. Nem marque essa conversa porque eu não vou. Eu não aguento mais essa história de marcar reunião, de proibir, papapá. Chega! Eu de evangelizar, eu não paro e eu não vou em reunião com... Calma, seu Camilote. O senhor está muito alterado. É só uma conversa. Mas qual é o teor dessa conversa? Para o senhor saber, nós temos que sentar e conversar, seu João. Mas Dom João é muito sábio. Diga, o Dom João é um franciscano de Deus. Não, seu Camilote. Olha que jeito o homem é sábio. Ele viu que eu estava armado até os dentes e ele já sabia da nossa história. Porque nas dioceses eu afrontava bispo, eu afrontava padre, eu afrontava diácono, eu batia em padre, eu queria arrancar a língua do padre, mas isso não foi mentira. Eu fui com a faca para cortar a língua do padre mesmo. Só não cortei por causa da minha mulher. Não cortei porque a minha mulher e o Zequinha percebeu, chamou a baixinha e os dois correu lá. Eu já estava quase dando murro na mesinha do padre e os dois chegaram. Graças a Deus. Mas tudo mudou. Futuramente encontrei esse padre, abracei ele, pedi perdão. Padre, você glorifica minha mulher e meu amigo, porque eu ia cortar tua língua mesmo. Primeiro eu cortava o teu pescoço, depois eu tirava tua língua, porque eu falei para o bispo que eu levava a tua língua para ele cozinhar no feijão. Por aquilo que o senhor falou de mim. Gente, chegou tudo a esse ponto. Mas lá no fundo eu tinha razão, porque eu fui muito martirizado. E não havia quem resolvesse.
Um jogava para o outro. Isso foi me enchendo de um jeito, de um jeito. Olha, é o seguinte. Quando o senhor tem uma vaga na tua agenda? Aí eu disse, não deve ser coisa errada não. Não, senhor bispo, a agenda é sua. O senhor é que marca. Resumindo, para encerrar, ele marcou a reunião. Tudo combinadinho, a reunião caiu por terra. Ele me liga, o Dom João, você já esparramou para meio mundo que o bispo vai conversar. Eu não falei para ninguém, senhor bispo. Não, eu não vou reunir com o senhor, mas o senhor é um homem, é um saco de batata. Olha o que eu fui falar para o Dom João. Já me confessei, já pedi perdão, mas eu falei isso para ele. O senhor tratou, o senhor molhou a fronha? Teus padres, os teus cupichos aí proibiu, o senhor não tratou com a senhoria? E eu lembro que falei para o senhor, Dom João, que o senhor estava se arriscando a misturar com camelote. Meu nome é muito feio aí pelas dioceses. A gente marca outra data. Agora o senhor me desculpa, mas eu tenho insegurança. O senhor é o 14 bispo que marca comigo e não dá certo. Não. Fique tranquilo, essa vez vai dar certo. E deu. Diga, deu certo. Nesse lugar, ele reuniu e disse, vou colocar você de volta na igreja. E foi tão gratificante que ele questionou o João de Deus, por que você anda atrás desse homem? E o João de Deus, nessa categoria toda dele, disse, sim, chorando, porque o João de Deus chora, né, João de Deus? Ah, bispo, é porque meu filho tinha eletricidade e o seu João curou ele. Ah, mas foi uma bênção de Deus. E questionou o Marcelão, questionou o seu Afonso chorou. Chorou ou não chorou, seu Afonso? Chorou firme. Seu bispo, nós não estamos atrás de João Camilote, nós estamos atrás do que ele prega. Porque eu aprendi essa igreja através dele, seu bispo. Seu Afonso bateu seco. O Marcelão bateu bem. Compadre Barim. Minha conversão foi através desse homem, bispo. Tá, aí ele tirou todo mundo, ficou só nós dois aqui. Aí a conversa de Lula com Bai lá dos Estados Unidos. Amém? Eles são testemunha, gente. Quando o bispo disse assim, eu vou escrever uma carta reintegrando vocês na igreja de novo. O senhor vai ter que ter muita paciência por hora, porque até abaixar toda essa poeira vai dificultar, mas é o seguinte, nos lugares que o senhor pregava, continua pregando. Nos lugares que o senhor ainda não pregava, tenha paciência que devagarzinho a gente vai ajeitando e vai ficar tudo normal. Com o tempo vai dar tudo certo, seu João. E graças a Deus ele fez mesmo. Mas depois, no particular, entre outras conversas que a gente teve, ele disse assim, mas seu Camilote, eu me surpreendi com o teu povo. Uai, Dom João, por quê? Eles falam que teu povo é tudo bobinho, só fica chorando. Porque todo mundo chorou. A Giza chorou, João de Deus chorou. Eu também sortei umas lagriminhas de tanta alegria. 40 anos esperando por isso, gente. Foi uma coisa assim muito forte. Porque vocês não têm a mínima ideia do que Palavra Viva passou. Vocês não têm ideia. Por isso que hoje eles falam, vocês que são mais velhos, ensina a nós. Seu Afonso era ministro da Eucaristia, deram uma foiçada nele, que até o guarda-pó dele voou na cerca. A dona Maria José, a dona Parê, 50 anos de ministra, levou uma foiçada. O Camilote é o ministra. Ai, padre, então tá o paletó, porque eu vou continuar o Camilote. Mas eu não pedi nada disso. Eles decidiam. Amém? Mas foi tão bom essa perseguição.
porque nos ensinou. Aí a gente ficava doido, aí a gente rezava. A gente atravessava córrego aí, enterrava nossos pecados no córrego, a gente ia para o mato, a gente descia aí para a chácara, a gente fazia clamor, fazia louvor com proibição, companhia limitada, tudo proibido, fazia louvor na praça pública de Jussara, louvor em praça pública de Barra do Jacaré, fizemos uma vez ali na frente da igreja, nas famílias, o pau quebrando, a turma do camelote está tudo lá. Uns ia para criticar, outros ia acabava caindo no laço, e foi essa delícia, amém? Nunca me esqueço, um dia pregando na casa do Padovese, veio a visão de Nossa Senhora, pode pegar a fita. Eu disse, essa matriz vai ser um santuário de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora está manifestando neste louvor. Ali está a matriz, o santuário Nossa Senhora de Fátima. Eu fui chamado para ir pregar lá em Pindotiporã. Há 30 anos que eu não prego mais lá. E aquela igreja Pindotiporã, estava eu, a Carmen e o Norival, em cima de uma montanha da terra que eles colocaram para fazer a terraplanada. Em cima daquele morro de terra, eu fiz o altar e profetizei. Neste lugar, era uma data vazia, não era nada de igreja, era onde que a prefeitura jogava sobras de terra. E em cima daquele monte eu disse, neste lugar vai sair uma igreja redonda para quase 300 pessoas. E os paraguaios diziam, glória a Deus, aleluia. Vai lá ver a igreja. Se Deus quiser, eu vou pisar dentro dela em breve, porque eu já fui convidado para fazer louvor lá. Gente, olha, é muita história. Isso dá um livro de muitíssimas páginas. Estamos aqui. Eu tive o desejo de dar esse testemunho para vocês, não para me engrandecer, mas pela honra e pela glória de Deus. Então, quando você entrar numa comunidade Palavra Viva, você saiba que essa comunidade tem história. Essa comunidade já escreveu história. E hoje nós já temos uma pequena estrutura de ajudar com mais propriedade as nossas paróquias. O Padre Sérgio é fruto de um louvor da comunidade Palavra Viva. Ele fala isso de público, já falou isso aqui. Muitíssimos padres. O Poda da Árvore entrou na equipe estragadíssimo. Hoje ele é um diácono. O Raça Abençoada, pegamos ele estragadinho, se tornou um ministro da Eucaristia. Amadeu Lima, um macumbeiro, que ia na Bahia buscar corrente para se libertar. Hoje é o ministro da Eucaristia, que daqui a pouco ele vai trazer Jesus para nós. Quem que fez isto? Jesus! Através de quem? Através de quem? Da Palavra Viva, Imaculado Coração de Maria. A turminha ali de trás, a turminha, ela não gosta que fala, mas eu amo dizer, a mãe de 4, perdido, com problemas. Nosso Deus entrou na vida do casal, ainda hoje ali ele falava para mim, agradeço muito vocês, olha que família linda, confessaram, comungaram, fizeram a primeira comunhão, estão inseridos dentro da igreja. Quando eu chegar lá no céu, minha gente, seu Afonso, nós fazíamos o Chico Louco, eu com o seu Afonso, ele chorou como uma criança no Chico Louco, lembra, seu Afonso? Chico Redondo, aqui Chico Louco. Chico Redondo, desculpa. E esse hominho que chorava, eu terminei, eu falei, por que você chora tanto, rapaz? Ah, é porque eu tenho um filho assim, assado, e papapá. Falei, rapaz, eu vou ter um retiro lá em Panorama, lá perto do Mato Grosso. Vamos com nós. Eu vou. Então você vai, vamos. Foi eu, você, a Rosa e aquela mulher do rapaz que não tem mão lá, né? Esqueci o nome dela. Chega lá um comício político, a gente tem coisa, viu?
E o cara abriu um som da altura do mundo. Como é que nós estávamos em esquina e aquele som em cima do caminhão regaçando. E como é que nós vamos pregar? Chega a Carmen. Eu não vou cantar não, João. Como é que vai cantar? Ó, esse barulho na minha cabeça. Calma, menina. Esse barulho vai acabar. Mas como vai acabar? A hora que você começar a cantar, acaba. Pega lá, vamos cantar. E sempre nós cantávamos aquela música. Venho te dizer. Eles começaram a cantar. Eu levantei a mão, Senhor Deus, faça alguma coisa. É teu nome que está acima de todo nome. De repente veio uma chuva. Tchau. Todo mundo foi embora, nós ficamos livres. É muita coisa. Como? Padre João da Cruz, impressionante, que eu levei a mulher do Padre Cidinho para fazer o retiro. Ela levou o Padre Cidinho, Jesus deu o Padre João. Deus não deixa desamparado. E o Padre João testemunha, foi através do retiro que hoje ele é padre. E muitos e muitos. Tá, ficamos de pé. Amém, gente? Então, pode aplaudir. Não a mim, mas ao Deus que eu anuncio. Nós vamos agora fazer o sorteio de quem vai para as Minas Gerais. Alexandre já está. Oh, não, eu já entreguei para a dona. Já, obrigado. E o bombeiro? Lima? Agora, seco o radiador. Olha, gente, aqui tem 9 nomes. Vai ser sorteado 5. 7 e 5 é quanto? É os 12 que irão. 7, não entra em sorteio. Madeu Lima, tá bom, Deus abençoe. Obrigado. Não olha não, deixa eu tomar.